pluralidade dentro da divindade. Embora o Antigo Testamento não ensine explicitamente que Deus é triuno, alude a uma pluralidade dentro da divindade. Deus emprega por vezes pronomes plurais, como façamos o homem à nossa imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eis que o homem é como um de nós. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Eia, deixa-nos. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Outra vez o anjo do Senhor é identificado com Deus. Quando aparece a Moisés, o anjo do Senhor disse: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Várias referências fazem distinção entre o Deus e o Espírito de Deus. Na história da criação, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Alguns textos não só se referem ao Espírito, como incluem uma terceira pessoa na obra divina da redenção. Agora o Senhor Deus, o Pai, me enviou a mim o Filho e o seu Espírito, o Espírito Santo. Isaías capítulo 48, versículo 16. Eu, o Pai, pus o meu Espírito sobre ele, o Messias, juízo produzido entre os gentios. Isaías capítulo 42, versículo 1. A relação entre os membros da divindade. O primeiro advento de Cristo dá-nos uma visão muito mais clara do Deus triuno. O Evangelho de João revela que a divindade consiste de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma unidade de três pessoas coeternas que têm entre si uma relação única e misteriosa. Uma relação de amor, quando Cristo exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Está em Marcos capítulo 15, versículo 34. Estava a sofrer com o afastamento de seu Pai, causado pelo pecado. O pecado quebrou a relação original entre a humanidade e Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 6 a 10. Isaías capítulo 59, versículo 2. Nas últimas horas de vida, Jesus, aquele que não conhecera pecado, tornou-se pecado por nós, tomando o nosso pecado, o nosso lugar, e experimentou a separação de Deus que nos cabia e pereceu como consequência disso. Os pecadores nunca compreenderão o que significou para a divindade a morte de Jesus. Ele havia estado desde a eternidade com o Pai e com o Espírito Santo. Desde a eternidade com o Pai e com o Espírito Santo tinham vivido como coeternos, coexistentes, em completa dedicação e amor mútuo. Uma tão longa existência juntos demonstra o amor perfeito e absoluto que havia entre eles. Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Significa que cada um vivia tão completamente com os outros que todos experimentavam uma realização e uma felicidade completa. Em 1 Coríntios capítulo 13 lemos a definição do amor. Alguém pode perguntar como se aplicava a paciência no seio da divindade, onde existia uma relação de perfeito amor. A paciência começou por ser necessária para lidar com os anjos revoltosos e mais tarde com a humanidade rebelde. Não há diferença de categoria entre as três pessoas da divindade. As três são divinas, partilhando as suas qualidades e poderes divinos. Nas organizações humanas, a autoridade máxima é detida por uma pessoa, um presidente, um rei ou um primeiro-ministro. Na divindade, a autoridade máxima reside nos três membros que a compõem. Embora a divindade não se limite a uma só pessoa, Deus é um só em propósito, mentalidade e caráter. Esta unidade não anula as personalidades distintas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tampouco a separação de personalidades dentro da divindade contradiz o conceito
monoteísta das Escrituras, de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus.